Quinta-feira, 11 de maio. Hoje celebra-se o Dia da Integração do Telégrafo do Brasil. Opção para a Vida logo mais estará trazendo o reverendo Antônio Júnior para a conclusão da mensagem que ele iniciou ontem. Você ainda ouvirá também, ao término deste programa, um belíssimo hino interpretado pela cantora Denise. Continue conosco com seu coração aberto e receptivo para receber mais uma vez a palavra de Deus em seu lar, em seu coração. Lembro a todos que a Igreja do Calvário, durante todo esse mês de maio, está realizando o 23º Simpósio da Família. Este tema é de suma relevância: família versus ideologias. Neste próximo domingo, pela manhã, estará pregando e ministrando a palavra em cima desse tema o reverendo Walter Van Dilson. E à noite, a missionária Késia. Você está convidado com a sua respectiva família. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Escola dominical às 9 horas da manhã, culto divino às 18 horas. Você está convidado com a sua respectiva família. Quero deixá-los agora com o pastor Antônio Júnior. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Então, nessa lista, Neemias começa com os guardas. Por quê? Porque havia inimigos do povo de Deus. E o trabalho espiritual estava sendo retomado. Era necessário guardar a cidade. Então, estrategicamente, Neemias começa logo pelo muro e pelos portões, porque era necessário guardar dos ataques dos inimigos. E naquele momento ali, a primeira barreira de defesa eram os muros. Então, depois de olhar essa necessidade, ele olha então para o louvor. E aqui nós precisamos esclarecer uma coisa. Embora que isso esteja no imaginário popular, mas levitas não eram cantores. Levitas não eram cantores e nem instrumentistas. Levitas eram descendentes da tribo de Levi e eles cuidavam desde a construção de alguma coisa, de levar o tabernáculo quando se mudava, até mesmo a limpar os utensílios ou ajeitar as coisas para a adoração. Então, levitas não tem nada a ver em cantar e tocar instrumento. A não ser que você encontre na Bíblia, eu não encontrei, algum levita que foi tocar. Mas ser levita não quer dizer que ele é cantor ou que toca. Porque a raiz é lá na tribo de Levi, e eles cuidavam mais, de organizar os utensílios, as coisas para o culto, para a adoração, no Antigo Testamento. Quando você chega no Novo Testamento, não há uma menção sequer de quem fazia o louvor na igreja era levita. Não há. Eu sei que isso é popular, eu sei que isso você vai ouvir mais na frente algum pastor, algum professor, algum, enfim, teólogo dizer ou falar: eita, os levitas agora vão fazer o louvor. Você vai ouvir isso. Eu já ouvi várias vezes. Mas para mim, eu entendo que eu não vejo no Novo Testamento nenhuma menção disso. Nada. Nada. Entenderam, irmãos? Amém? Então você pode até ouvir, tudo bem. Mas que aquilo ali, você vai entender que é uma tradição popular nas igrejas evangélicas, que alguém disse e começou a reproduzir, e assim vai, não é? Mas não existe nenhum texto do Novo Testamento dizendo que quem toca e quem canta na igreja é levita, ou veio da tribo de Levi. Não, nada. Amém, irmãos? Interessante também é que no trabalho de revitalização, é necessário que haja cuidado na nomeação das pessoas para os cargos. É necessário ter um critério muito cuidadoso e apurado
para nomear pessoas para trabalhar na obra. Amém? E aí deve existir, em primeiro lugar, uma qualificação moral. Advindo, lógico, de um coração convertido. Um crente de fato. Sabe por quê? Porque não tem como Deus receber ou ser ministrado por uma pessoa que não conhece Ele. Uma pessoa que não teve uma experiência com Deus. Como é que ele vai ministrar para Deus se ele não tem um conhecimento de Deus? Se ele não foi achado por Deus? Se ele não tem um coração voltado para Deus? Você está percebendo como é criterioso trabalhar na obra do Senhor? Amém? Você está percebendo a responsabilidade de ser ministro? Seja no louvor, seja nos instrumentos, seja lendo a palavra, seja pregando, enfim, o ministro da casa do Senhor, ou os ministros, aqueles que ministram, deve ter, de fato, um critério muito apurado. E eu vou a mais. O critério para quem ministra deve ser rigoroso e sério. E sabe por que eu digo isso? Lógico, eu estou baseado em Neemias, amém? Ele vai falar isso. Aliás, ele falou quando a gente leu o versículo 2. Lá embaixo eu vou frisar, porque tem que ter esse critério. Mas deixa eu falar uma coisa que está no imaginário popular também, das igrejas. Talvez você já passou por isso. Ou talvez você já viu alguém fazendo isso. Existe um imaginário popular de que quando uma pessoa está desviada da igreja, a solução é colocar ele para fazer alguma coisa na igreja para ele ter senso de pecado. Já viu isso? Eu já vi, eu vejo e ainda continuarei a ver. Mas pai, meu menino está meio desviado, está fazendo isso e aquilo. Bota ele no louvor aí, pastor, para ver se ele... Bota ele na juventude aí, Camila, para ver se ele... É a coisa mais errada que a gente pode entender. Mesmo você sendo pai, pensando, logicamente, que isso seria bom, mas não é. Se a pessoa sobe para ministrar sem um critério de santidade, de moral, de compromisso com Deus, você vai matar ele. Você vai matar essa pessoa, porque ele vai ministrar para Deus como se nada tivesse acontecendo, e ele vai então ser ainda mais pecador, porque ele não vai ter senso de moral, ele não vai ter senso de santificação, de compromisso, ele vai continuar levando a vida como está levando, e sem nenhuma responsabilidade, você mata ele. Neemias, olha só, ele nomeou as pessoas certas para os cargos estratégicos. E Neemias tinha um critério. Verso 2. Eu nomeei Hanani, e Hanani a gente já tem todo o histórico dele, não é? Foi o cara que saiu de Jerusalém, enfrentou as dificuldades, foi lá dizer como é que o povo estava. Então a gente já conhece. Agora, e Ananias? Esse a gente não conhece não, mas Neemias vai dizer quem era ele. Ele era quem? Um homem fiel a Deus. Então ele tinha critério moral, ele tinha critério espiritual. Era um cara que era temente a Deus. Era um cara íntegro. Neemias não ia botar qualquer um não. Ele tinha critério. E isso faz me entender que na igreja é a mesma coisa. A gente precisa de critérios espirituais santos para os ministros. Para quem ministra as coisas de Deus. Critério santo. Então eu posso dizer, se você não tem critério santo, abandone a obra, deixe a obra, porque você vai trazer escândalo.
E quando deixar a obra, diga, seja sincero: pastor, eu estou deixando porque a minha vida moralmente está arrasada. Eu estou assim, estou fazendo isso e isso. E por isso eu não tenho condição de estar à frente de nada. Amém, irmãos? Agora também, se eu descobrir, seja homem e mulher também para assumir. Porque quando eu descobrir, eu vou conversar com você. E eu vou falar para você que você está sem condição moral, espiritual, de ministrar na casa do Senhor. Amém? É fundamental para uma igreja as pessoas serem escolhidas pela capacitação e habilidade, sim. Mas, mais importante, é pelo critério de integridade, puxado por uma vida de santificação. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. Isso é tão sério que eu louvo a Deus porque Ele está trazendo justamente, pastor Bosco, vamos para Neemias, bora. Olha o que Deus quer falar com a igreja. Olha o que Deus quer ministrar aos nossos corações. Amém? Devemos então, irmãos, entender que as pessoas que estão fazendo a obra, eles precisam ser capacitados, habilitados, porque se não forem assim, esse trabalho será fadado ao fracasso. Devemos observar também outra coisa. Nunca pense em tapar buraco na igreja. Não tem tu, vai tu mesmo aqui. Não tem nada não, vai para tapar o buraco aqui. Misericórdia. 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 Olhar para determinado ministério e por pensar que esse ministério é irrelevante, porque esse é um critério nosso, não é um critério de Deus não. Pensar que um ministério é irrelevante é um critério nosso, de homens, não é um critério de Deus não. Porque eu não penso que Deus pense que existe ministério irrelevante. Estão entendendo o que eu quero dizer? Amém? Não existe ministério irrelevante. Até mesmo para o menino Ravi, o filho de Jefferson, que às vezes está tirando foto, que às vezes está correndo, levando o microfone. Não é irrelevante não, irmãos. Não é irrelevante a obra de Deus. Até mesmo Ravi tem que ter o critério, e é puxado pelo pai. Eita, a responsabilidade agora. Para que esse menino tenha moral, santificação, para fazer o quê? Até mesmo para levar o microfone para o pastor. Você está entendendo que não existe ministério irrelevante? Pare com isso, de dizer que ministério esse ou aquele, qualquer um pode fazer. Não pode. E Neemias tinha isso muito forte no seu coração. E ele era um homem criterioso. E para levantar as pessoas que iam trabalhar, ele também teve critério. Aleluia. Então, seja um trabalho na grande cidade, na capital, numa grande igreja, ou mesmo nos ribeirinhos, nos quilombolas, todos são trabalhos importantes. Dias atrás, eu tive a oportunidade de conhecer mais um casal de missionários, que me chamou muito a atenção. Ele dizia que recém-casado, pegou a esposa, após terminar o seminário, após ter o chamado, foi para um quilombola. Sabe o que é um quilombola, né? É uma comunidade de descendentes de pessoas escravizadas, que ficaram ali naquela região rural e ali estabeleceram uma comunidade. E ali tem todo o apoio governamental, tem a sua cultura. Esse casal foi morar no quilombo. Morar no quilombo. E pensa que era 2 anos, 1 ano, 3 anos, fazia 10 anos. Na hora que eu estava ouvindo ele testemunhando, fazia 10 anos. Os filhos dele nasceram e tudo. Em meio à missão. E mais uma vez eu fui chocado. E mais uma vez, quando eu lia o que
Neemias aqui nas entrevistas estava dizendo, isso me chamava a atenção, que nas escrituras não tem isso de dizer que é um trabalho menos importante ou mais importante. Todo o trabalho na obra do Senhor, ele é relevante, ele é importante, e ele precisa de critérios, de moralidade, de integridade, de santificação, de serem fiéis, temente ao Senhor, todos aqueles que ministram na casa do Senhor. Amém? A partir do versículo número 3, nós temos Neemias sendo prudente. Ele não poderia deixar que os inimigos que estavam o tempo todo à espreita entrar na cidade e, consequentemente, colocar tudo a perder. Era necessário, então, que os guardas e os responsáveis não deixassem alguém entrar em determinado horário. E aí ele diz, e lhes disse, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Ou seja, cuidado, porque os caras vão atacar de madrugada. Não abra, não deixe ninguém entrar de madrugada. Só deixa entrar quando tiver amanhecido, tudo claro, o povo tudo acordado. E enquanto os guardas ainda não estão ali, que se fechem as portas e se tranquem, ponham-se os guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante da sua casa. E assim então nós podemos fazer uma analogia com a igreja. E essa analogia com a igreja é que nós devemos ter cuidado com com quem sobe no púlpito, por exemplo. Amém? Se Neemias tinha cuidado, para ter cuidado, quem entrar em Jerusalém, a analogia que eu transporto para a igreja, a gente tem que ter cuidado com quem vai ministrar no púlpito. A gente tem que ter cuidado com quem vai ensinar. A gente tem que ter cuidado com quem vai louvar. A gente tem que ter cuidado com quem está fazendo a obra do Senhor. Dependendo do coração da pessoa, ela pode colocar tudo a perder. Eu já ouvi testemunho disso. Tinha um pastor em João Pessoa, que um irmão chegou, nesses movimentos, tem muito movimento dos anos 90, estava chegando no Brasil, esses movimentos pentecostais, estava todo mundo, aí chegou um irmão para o pastor, deixa fulano e fulano que veio de São Paulo para pregar e tal, é uma benção, eu havia ministração. A pastor disse, não, negado, não sei quem é, vai não. O cara achou ruim, a família achou ruim com o pastor, mas o pastor segurou e não deixou não. Esses dois caras foram para outra igreja próxima, pregaram na igreja, que até hoje estão catando os cacos lá, na destruição que foi aquela pregação. Destrói tudo. Temos que ter critério. E a gente já tinha sido avisado. Lá em Atos, capítulo número 20, verso número 28 a 30, diz assim: atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Ou seja, vinha gente de fora, vai vir gente de fora para atacar a igreja, mas também vai sair do meio da igreja, dentre vós. E quantas histórias a gente tem ouvido isso? Quantas pessoas insubordinadas têm suscitado no meio da igreja e arrastado algumas pessoas com ele, pelo carisma. E trazendo racha para a igreja, divisão para a igreja, trazendo cultos pesados para a igreja. Isso aqui já estava sendo profetizado há muito tempo. Neemias, ele era um bom administrador. E ele tinha esse dom. E ao longo do livro nós percebemos isso. Ele agora tem um novo desafio. Porque ele observou que a cidade era grande,
tinha muito espaço, porém a população era pequena. E lembremos que Jerusalém, ela tinha perdido parte dos seus habitantes no cativeiro babilônico. Então Neemias, agora ele vai passar para uma nova etapa. Havia pouca gente, mas o pessoal que estava com suas casas avariadas e muitas em ruínas precisavam ser reconstruídas. Versículo 4. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então, como Neemias vai fazer isso? Como ele vai começar essa nova etapa? Qual será a estratégia de Neemias para começar mais essa obra? Essas questões, elas serão respondidas no nosso próximo estudo. Amém? Por hoje, eu quero concluir uma coisa. Que a mais importante característica de uma pessoa para ser escolhida para trabalhar na obra do Senhor é a integridade, advinda de uma vida santa. Sendo assim, irmãos, aqueles que têm as suas vestes mais alvas do que a neve, que encontraram perdão e se baseia no exemplo de Cristo e na preocupação de não ofender a Deus, são essas qualificadas para a obra do Senhor e assim desenvolvem o seu ministério com seriedade e compromisso. E não tem cão, em canto nenhum, que impeça desse homem ou dessa mulher continuar avançando, porque quem está nele é maior do que o que está no mundo. Se você tem compromisso e seriedade com Deus, uma vida íntegra e santa, pode se colocar nas fileiras de voluntários para fazer a obra do Senhor, que você vai ser bem sucedido, que você vai ser uma bênção, e que Deus estará com você o tempo todo, mesmo em meio aos inimigos, mesmo em meio aos apontamentos, às injúrias, às desconfianças. Deus estará com você o tempo todo, porque assim Ele promete. O ponto de dar a sua vida completa para o Senhor, quem assim se doa, se voluntaria, se consagra, esse é qualificado para servir ao Senhor, até mesmo frente à morte. Hananias, comandante da fortaleza, era um homem fiel, que temia a Deus, mais do que a maioria dos homens. E por isso Neemias é criterioso nas nomeações, e isso implica até mesmo nas outras áreas da nossa vida. Se você é comprometido, se você é íntegro, se você é santo, no teu trabalho, tu serás uma bênção e serás recompensado. Você terá sucesso no seu trabalho. Se você tem compromisso, se você é íntegro, moral ilibada, santo, a sua família será bem sucedida, será uma família de sucesso. Se você então tem a integridade, a retidão e o temor ao Senhor, você é apto para cuidar da família, para cuidar da casa, para cuidar da cidade, para cuidar do estado, para cuidar do país e para cuidar da igreja.
Agradeço a você, internauta, telespectador, que esteve conosco com seu coração aberto, recebendo toda esta palavra ministrada pelo reverendo Antônio Júnior. Espero em Deus que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado. Não perca outra vez, amanhã estaremos juntos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. E devo lembrar ainda, mais uma vez, o nosso simpósio, 23º simpósio sobre a família, que tem como tema esse ano, Família versus Ideologias. Neste domingo, pela ocasião da EBD, Escola Bíblica Dominical, estará ministrando a palavra o pastor Walter Vandilson e à noite a missionária Késia. Você não pode perder. Você que reside no bairro de José Pinheiro, Catolé, Alto Branco, Centenário, venha participar deste simpósio. Deus tem uma palavra para a sua família e para o seu coração. Tenham todos um bom dia e nós vamos encerrar o nosso programa com a cantora Denise. Até amanhã, se Deus quiser. Se você souber, canta comigo. Em espírito e em verdade te adoramos, Senhor, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, Pai, te adoramos. Aqui, igreja, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra quê? Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver aonde? Na casa de Deus, onde flui o amor. Sim, Pai. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Ao Rei, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Somos nós onde flui o amor.